Fala galerinha, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso, uma aula muito especial. Hoje nós vamos falar do plano cartesiano. Galerinha, eu gosto muito de dar essa aula, então assim, para aproveitar esse ritmo aí de números inteiros e sem avisos aqui hoje, vamos falar do plano cartesiano, que é nada mais nada menos do que dois eixos, duas retas que se cruzam formando o ângulo de 90 graus, retas essas que chamamos de retas perpendiculares, criado por dois matemáticos muito importantes. Mas antes, vamos dar uma introdução com algumas coisas muito especiais aqui. Veja bem, aqui em Goiânia tem uma avenida muito grande, que é essa avenida aqui, ó, chamada Avenida Anhanguera. Ela praticamente cruza Goiânia de norte a sul, certo? Então, é lógico que ela não está necessariamente em linha reta, mas vamos imaginar que ela fosse uma linha reta, certo? Beleza. Ela é grande pra caramba. E vamos supor que eu peço você pra... faz o seguinte. Vai numa loja ali pra mim na Avenida Anhanguera. E só falo isso. É claro, é uma hipótese muito... É difícil de acontecer, óbvio. Mas eu falo isso pra você. Eu quero que você vá ali pra mim numa loja na Avenida Anhanguera. Teoricamente, se eu tivesse dado só essa informação pra você... Você ia ter que percorrer a Avenida Anhanguera do início ao fim, claro, olhando para ver se encontrava a tal loja. Mas se eu falasse para você assim, vai numa loja na Avenida Anhanguera, esquina com a Avenida Araguaia, por exemplo. Avenida Anhanguera, esquina ou cruzamento com a Avenida Araguaia. Você acabou de reduzir toda a Avenida Anhanguera que você precisaria ir para um único ponto. Eu acabei de te dar duas referências. A Avenida Anhanguera no cruzamento dela com a Avenida Araguaia. Essas duas avenidas se cruzam em um ponto. Então agora você já sabe um lugar muito mais específico de onde fica essa bendita loja. Entendeu a ideia? Te dei duas referências. Antes ainda de irmos para o plano cartesiano, olha outra ideia de duas referências. O xadrez. Já jogou xadrez? Eu sei jogar. Sou bem razoável, bem principiante. Para principiante eu sou bom. Depois a gente joga online. Eu tenho duas referências. Por exemplo, essa casa aqui, ó, que eu estou pintando de preto aí, deixa eu ver se eu pego outra cor. De azul, acho que está aparecendo aí. Essa casa, por exemplo, ela é o encontro da coluna C com a linha 5. Então ela é a casa C5. Já viu no Harry Potter o Rony jogando xadrez? O xadrez dos bruxos no Harry Potter é você falar a casa, né? Torre na H4, cavalo na E5. Então, no caso do Harry Potter, né? Você vai lá e dá o comando e a pedrinha vai para a casa especificada. Então, também aqui temos duas referências. Agora, um dos exemplos que eu mais gosto de dar, não só a referência para ensinar, tá bom? Essa parte de geografia, mas as linhas imaginárias chamadas de paralelos e meridianos têm uma noção, têm uma característica muito parecida com o plano cartesiano, porque também são duas referências, pessoal. Uma referência dos paralelos, que são essas linhas horizontais, apesar de arredondadas, e os meridianos, que são essas linhas, na espécie de ser linhas verticais. Então veja bem, nós temos como origem o encontro entre a linha do Equador, que é esse paralelo aqui que eu estou destacando, e o meridiano de Greenwich. Já ouviu falar dele? Que passa em Londres e tudo mais? Então aqui é o nosso encontro. Nesse paralelo aqui, ó, que eu estou acabando de destacar aqui para você, nós temos o paralelo relativo a uma medida de 10 graus angular, pessoal. Então, se você parar para pensar, os paralelos aqui, eles vão de 0 graus até 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ou seja, vai de 0 até 90 graus. Professor, mas e do lado de lá? Não tem problema, porque olha só, o círculo ele atravessa toda a Terra, então ele vai lá para aquele sentido lá também, atrás da Terra, nesse sentido que a gente está vendo aqui. Então, beleza. Só que nesse caso, os paralelos estão indo de 0 a 90 graus no sentido norte.
Ele também pode ir lá para o sul, ó, de 0 a 90 graus, lá para o sul da Terra. Já os meridianos, eles vão de 10, de 0, né? Começa do 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Atrás da Terra também tem. Então continua 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 graus. Então é um ângulo que a gente chama de ângulo raso aqui, ó, 180 graus. Nesse caso, para esse sentido, é oeste. E nesse sentido é o sentido leste. Então, repetindo, os paralelos vão de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. Os meridianos, não é? Os meridianos aqui, ó, esses verticais aqui, ó, eles vão de 0 a 180 no sentido oeste, 0 a 180 no sentido leste, tá bom? A própria imagem aqui deu um exemplo para nós, ó. Esse ponto aqui, por exemplo, a localização dele é o paralelo 40 graus e o meridiano 30 graus. No caso do paralelo, ele é 40 graus para o quê? Para o norte. E no caso do meridiano, ele é 30 graus para o quê? Para o oeste. Então tá aqui, ó, 40 graus norte, separado por uma vírgula, 30 graus west, que é em inglês, né? O oeste em inglês é com W, por isso que ficou W. Então, mais uma vez, 40 graus norte e 30 graus oeste, tá bom? Agora é a cereja do bolo da aula. Olha que top isso daqui. Você já ouviu falar no Google Earth? Não é Google Maps, é Google Earth, com TH, ó, Earth. Já, se você estuda inglês, você sabe como é que é isso. Difícil, né? Vamos lá, aqui eu tenho o Google Earth. E aí, vamos supor que eu vou colocar aqui uns negócios muito doidos aqui, ó. Eu vou colocar 23 graus sul, vírgula, 43 graus no sentido oeste. Vou apertar Enter. Olha só onde a gente foi cair. Meu Deus! Ih, caí no mar, morri. Deixa eu ver se eu jogo mais para oeste aqui para ver se eu não caio em cima do mar. Vou colocar 45, vamos ver. Aê, pessoal! Eu caí em terra firme, não morri! Vamos subir aqui um pouco o nosso mapa. Olha que lindo, cara, esse programa. Eu acho que a gente caiu no Rio de Janeiro, não foi? Vamos dar um zoom aqui agora. Não, nós estamos em São Paulo, olha só. Caímos em São Paulo, pessoal. Então eu acabei de jogar aqui uma latitude sul e um meridiano, né? Um meridiano oeste. Então caímos aqui um pouco abaixo da linha do Equador e um pouco à esquerda, né, a oeste do meridiano de Greenwich. Caímos em São Paulo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Isso daqui é nada mais nada menos do que a base do GPS. O que é o GPS? É o Sistema de Posicionamento Global. Em inglês é Global Position System. Positioning, melhor dizendo, né? Fui pesquisar aqui. Então, é a base do GPS. Se você hoje consegue, por exemplo, com algum aplicativo de GPS, navegar pela cidade em tempo real, é graças aos satélites que transmitem sinais e aqui nosso sistema de GPS capta esses sinais para poder informar a localização em latitude e longitude, inclusive com altitude, tá bom? Então assim, obviamente a gente deve muito à matemática e à geografia também, né? Para que a gente possa ter toda a tecnologia que nós temos hoje. E aí, se você quiser ficar brincando aí, ó, no seu Google Earth, descobrindo latitudes e longitudes, né? Lembre sempre, latitude vai ser de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. E os meridianos, né? Os meridianos vão ser de 0 a 180 graus oeste, de 0 a 180 graus leste, tá bom? Os sinônimos para latitude e longitude é paralelos e meridianos, tá bom? Pode ser latitude ou paralelos, pode ser longitude ou meridianos, tá bom? São sinônimos. Se a gente voltar aqui para a imagem, fica fácil de você memorizar. Ó, paralelos para latitudes e meridianos de longitudes, tá bom? E aí, gostaram dessa introdução? Brincaram muito aí no Google Earth? Então agora vamos voltar aqui para o plano cartesiano de fato. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema de coordenadas que foi primeiramente montado, primeiramente criado, desenvolvido por dois franceses.
o René Descartes e o Pierre de Fermat. Não foi um trabalho que foi feito em conjunto, cada um foi feito de maneira isolada e acabou que depois se descobriu, né, esses trabalhos, né, que foram divulgados, o de Fermat nem tanto, e aí começaram a desenvolver e tudo mais, não era tal como é hoje, e aí se desenvolveu e é o que nós temos hoje chamado como plano cartesiano em homenagem ao René Descartes, cartesiano, entendeu? Por isso que nós temos esse nome. Esse plano cartesiano consiste em duas retas, como eu disse no início da aula, perpendiculares, que são duas retas que formam 4 ângulos de 90 graus, uma na horizontal e outra na vertical, tal como está aí na imagem. Então nós temos esses dois eixos, horizontal e vertical, que formam o que nós chamamos de plano cartesiano. E a ideia hoje do plano cartesiano é nada mais nada menos do que ser a base daquilo que vai fazer a ligação entre a álgebra e a geometria, que nós chamamos de geometria analítica. É muito legal mesmo. O eixo horizontal é chamado de eixo X ou eixo das abscissas, é SC ali, ó, abscissas. E o eixo vertical é chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas, tá bom? Esse ponto que eu estou destacando aí, ó, que está aparecendo piscando aí na tela, ele é a nossa origem. Ou seja, ele é o zero tanto para o eixo horizontal quanto para o eixo vertical. Ao colocar as retas desse jeito, nós temos 4 principais regiões formadas, ó. Essa região toda aqui, essa região toda aqui, essa e essa. Por definição mesmo, nós temos essa região como sendo o primeiro quadrante. Tem uma razão de ser, mas por enquanto vamos falar que é por definição. Então, ela para nós é chamada de primeiro quadrante. As outras regiões são dados os nomes de segundo, terceiro, quarto quadrante no sentido anti-horário. Então nós temos o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante dessa forma, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, as 4 principais regiões dos eixos, não é, do plano cartesiano. Uma vez que temos retas numéricas como eixos horizontal e vertical, nós podemos colocar alguns valores nessas retas. Esses valores vão ser chamados de coordenadas. Aqui vão ser as coordenadas x, aqui vão ser as coordenadas y. Lembra bem, o nome das coordenadas aqui são abscissas. O nome das coordenadas aqui são ordenadas, tá bom? Cada tipo de coordenada tem um nome. No horizontal, abscissas. No vertical, ordenadas. Inclusive, né, a gente viu um pouco disso na introdução de números inteiros, quando a gente viu abscissa e imagem geométrica, lembra? Era para reta horizontal, é o mesmo nome. Como o zero do eixo horizontal está aqui no encontro, então à direita nós temos os números positivos, no eixo X. E como o zero também está aqui no eixo Y, para cima nós temos os valores positivos. Então, o crescimento do horizontal é para a direita, o crescimento do vertical é para cima. Se aqui está o zero, para cá, então, estarão os números negativos. Se aqui está o zero, para baixo, então, no eixo vertical estarão os números negativos, tá bom? E, é claro, o zero também está ali, mas esse zero pode ser tanto para o eixo horizontal quanto para o vertical. Agora, a introdução mais importante, pessoal. Ponto e par ordenado. O que nós vamos colocar somente aqui no 7º ano, porque é uma introdução, depois nós vamos aprofundar isso, nós vamos colocar pontos no plano cartesiano. Pontos, pura e simplesmente isso. E, consequentemente, determinar suas coordenadas. Como se a gente estivesse determinando latitude e longitude. É muito parecido. Então, vamos lá. Coloquei um ponto P aqui no primeiro quadrante. Esse ponto, lá no eixo X, tem coordenada 3. E lá no eixo Y tem coordenada 2. Então, abscissa 3, ordenada 2. Esses valores 3 e 2 são números inteiros, tá, pessoal? Números inteiros que a gente estava estudando. E a forma de colocar esses números inteiros é bem específica. É uma regra. Sempre a abscissa vem antes da ordenada. E entre parênteses separados por vírgula. Lembra que até a latitude e a longitude a gente separou com vírgula lá no Google Earth?
E até o próprio exemplo que a gente tinha na imagem também estava separado com vírgula. Aqui é a mesma coisa, só que entre parênteses, tá? Então a gente coloca parênteses, a abscissa primeiro, que é 3, a vírgula para separar a abscissa da ordenada e a ordenada fechando parênteses posteriormente. Então veja, esse ponto aqui, pessoal, dá muitas informações. Esse ponto tem abscissa 3, ordenada 2. E nós chamamos ele de par ordenado. Por que um par? Porque são duas coordenadas. Por que ordenado? Porque tem uma ordem. Qual que é a ordem, professor? A abscissa sempre vem primeiro do que a ordenada. Então, temos uma ordem aí para ser colocados esses valores, tá bom? Professor, se eu colocar 2,3, ou melhor, 2 e 3 de coordenadas no ponto, muda de lugar? Muda. É esse ponto aqui, ó, que no caso eu chamei de Q, ponto Q. Abscissa 2, ordenada 3. Então as coordenadas dele ficam assim. Agora vou jogar aqui na tela, vai ser fácil o exemplo para vocês descobrirem, pausando o vídeo, depois dá play, segue para ver se você acertou todas as coordenadas, inclusive na ordem correta. Pausou o vídeo, vamos à resposta? Vamos lá. 3, 2, 1, estão aí as coordenadas, olha só. As coordenadas do ponto A, menos 2 primeiro, vírgula 3, a gente lê menos 2 e 3, a abscissa menos 2, ordenada 3. Pessoal, não confunda ordenada com coordenada, tá? Um ponto tem duas coordenadas, abscissa e ordenada. Abscissa e ordenada são as duas coordenadas de um ponto. É porque são nomes bem parecidos, né? E pode ser que confunda aí. As coordenadas do ponto B é abscissa menos 4 e ordenada menos 3. As coordenadas do ponto C, abscissa 4, é ordenada menos 1. E perceba que cada um dos pontos que eu coloquei, né? No caso do primeiro quadrante tem 2, mas cada um dos pontos estão em um quadrante diferente. 2 no primeiro, 1 no segundo, 1 no terceiro e 1 no quarto. E no caso eu vou parar por aqui. Eu não vou ensinar aqui no 7º ano pontos que estão nos eixos, porque eles têm características especiais. Como é só de caráter introdutório, vamos parar por aqui por enquanto. Só pontos nos quadrantes e não nos eixos, tá? Vamos agora colocar, para terminar nossa aula, alguns pontos no plano cartesiano. Professor, preciso de caderno quadriculado? Não precisa, não precisa. Se você fizer o eixo horizontal e o eixo vertical e fazer os tamanhos das unidades sempre de mesmo tamanho, sei lá, 1 centímetro, aí fica tranquilo, você mesmo pode montar o seu plano cartesiano. Agora, se tiver caderno, uma folha quadriculada, melhor para tentar fazer esse exercício aqui. Então, pausa o vídeo, tenta colocar esses pontos no plano que já vem a correção. Pessoal, teoricamente, é claro que na prática a gente vai fazer melhor, mas teoricamente, para colocar um ponto no plano, é assim, ó, A1 e 3. Então eu vou lá, começando no 1, posso começar no 3 também, mas vamos começar no 1. Eu pego o 1 e nesse 1 eu passo uma reta vertical nele. No 1 do eixo X, que é a abscissa. E no 3, que é a ordenada, eu passo uma reta horizontal. Aonde essas retas se cruzarem é o ponto, tá? O ponto não está nem no 3 e nem no 1, está no encontro das retas que passam por 3 e por 1. Só que toma cuidado, a reta que passa por 1 pela abscissa é vertical e a reta que passa pela ordenada é horizontal. Pronto, o ponto está, melhor dizendo, no encontro dessas duas retas. Nesse caso aqui eu chamei de ponto A. Mas tem um jeito mais fácil, né, de a gente fazer isso daí. Você pode, por exemplo, do 1 subir até o 3. Subindo até o 3, você pode do 3 percorrer até chegar no 1. Ali é o ponto de encontro. Então, assim, não tem muito segredo para você colocar esses pontos aqui no plano cartesiano. Agora, uma dica que eu dou é pontilhar, ou melhor, tracejar essas retas, para não se confundir com as retas dos eixos, tá? Por isso que eu coloquei tracejado, para que seja uma reta um pouco mais diferenciada dos eixos, tá bom? Então aqui nós temos o nosso ponto A.
Ponto B, menos 4 e 1. Como é que seria na teoria? No menos 4 eu passo uma reta vertical, no 1 eu passo uma reta horizontal. O ponto de encontro dessas retas é onde o ponto se encontra. Mas de maneira um pouco mais prática, a gente pode fazer assim, ó. Do menos 4 eu subo até o 1 e depois eu vou do 1 até o menos 4. Eles vão se encontrar ali. Eu posso começar pelo 1. Do 1 no eixo Y eu vou até o menos 4, do menos 4 eu subo até o 1. Então não tem segredo para colocar os pontos no plano cartesiano. Aqui está o meu ponto B, vou tracejar essas retas. Ponto C, começo no menos 3 e vou até o menos 2 no eixo Y. Começo no menos 3 no X, desço até o menos 2 no Y e vou do menos 2 até o encontro de menos 3 no eixo X. Aonde se encontram, aqui está o nosso ponto. No caso, o ponto que eu chamei de C. Ponto D, 2 para o X e 1 para o Y. Então vamos lá, no 2 do X eu vou subir até o 1 no eixo Y. Então, do 1 no eixo Y eu vou seguir até o 2 no eixo X. Temos aí o nosso ponto, vou marcá-lo, é o nosso ponto D. Vamos tracejar. 2 pontos no primeiro quadrante, 1 no segundo, 1 no terceiro, nenhum no quarto. Agora veja bem, as características dos pontos. Deixa eu voltar aqui nesse slide. Os pontos no primeiro quadrante, as duas coordenadas são positivas, veja. Por que elas são positivas? Porque pega essa parte do eixo Y, que é a positiva, e essa parte do eixo X, que é a positiva. Então essa região aqui vai ter duas coordenadas que são positivas. Já o segundo quadrante, o X é negativo, o Y é positivo. Por isso que a coordenada do eixo X da abscissa foi negativa e do Y foi positiva, certo? Já no terceiro quadrante, as duas são negativas, ó. Negativo, negativo, essa região. Já no quarto e último quadrante, nós temos essa região que engloba a parte positiva do eixo X e a parte negativa do eixo Y. E aí eu tinha falado, né, de uma das razões de ser o primeiro quadrante, talvez seja porque nesse quadrante tanto a coordenada X quanto a coordenada Y são positivas. É isso aí, galerinha. É uma aula, como eu disse, que eu gosto muito de dar. Espero que você tenha gostado dela também, tá bom? Eu agradeço muito por você ter assistido a mais essa aula e te vejo na nossa próxima.